Olá, eu sou o professor Alexandre e vamos dar continuidade no nosso módulo de matemática básica. O nosso assunto de hoje é justamente esse assunto que está ao lado, que é justamente vamos falar um pouquinho sobre fração. Tudo bem, gente? Para você que está se preparando para o Enem, é um assunto de extrema importância. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Ative o sininho para você receber as notificações quando nós lançarmos vídeos novos. Tudo bem? Após a vinheta, se prepare para a aula. Então, olha só, galera. Você sabe que tem aí esse assunto que é chamado de fração. Mas o que é fração, Alexandre? O que vem a ser fração para a gente aqui? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Podemos dizer que todo número escrito na forma A sobre B é uma fração, onde A e B são números inteiros, sendo B diferente de zero. Então, olha só, ele está dizendo para você o quê? Que esse número que eu acabei de colocar para você aqui ao lado, esse número é uma fração, em sendo que A é um número inteiro e B também é um número inteiro. Quando eu falo número inteiro para você, eu estou me referindo a um número positivo, negativo e o zero. Tudo bem, gente? Só que peraí, Alexandre, o zero, o A pode ser zero, galera, mas o B ele colocou como uma condição. Esse B não pode ser zero. Mas quem é esse B, Alexandre? Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse A, rapaziada, ele é chamado, na verdade, de quem? De numerador. Esse A, ele é chamado de numerador. E esse B aqui, ó, nós vamos chamar para ele de denominador. Tudo bem? Esse aqui é o denominador. Tá, então esse B, que você chamou de denominador, Alexandre, ele tem que ser um número diferente de quem? De zero, para que possa existir essa fração. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos organizar aqui, ó, vamos colocar esse B como sendo um número que, gente? Diferente de zero. Então ele pode ser um número positivo, também pode ser um número negativo, mas ele não pode ser quem, gente? Não pode ser zero. Então essa é a nossa condição para que todo número escrito na forma A sobre B seja uma fração. Tudo bem? Que o denominador seja um número diferente de zero. Então, olha só, Alexandre, o que eu preciso saber mais? Você precisa saber representar. Observa que aqui ao lado você tem aí dois modelos em que eu posso representar como fração. Por exemplo, o primeiro exemplo é justamente uma pizza. Você observa que essa pizza ela foi dividida em quantas partes, Alexandre? 4 partes. E eu destaquei uma parte dessa pizza. Então, se eu for representar essa parte aqui, ó, destacada, eu posso dizer que essa aqui, ó, vai ser uma parte de quem? Do todo, que é exatamente 4 pedaços. Tudo certo? Então, eu tenho uma parte do total, que vai ser quanto? Que vai ser justamente 4 pedaços. Professor, se eu for representar essa barrinha aqui ao lado, observe que essa barrinha ela foi dividida em quantas partes? Em 5 partes iguais. Então, se eu quiser representar a parte laranja, tudo bem, em fração, eu posso escrever da seguinte forma, olha só. Você tem que essa parte laranja, ela representa justamente o quê? 2 partes de um total de quanto? De um total de quanto? De 5. Da mesma forma, se eu for representar a parte branca, eu tenho 3 partes num total de quanto? De 5. Tudo bem, gente? Então eu tenho que ficar ligado na hora de representar essa minha fração. Eu tenho numerador, por exemplo, aqui, ó, 3 e denominador quanto? 5. Aqui, ó, numerador 1, denominador o que, gente? 4. Então, todo número escrito nessa forma, eu posso chamar para isso de quê? De fração. Tudo certo? Ó, além de representar uma fração, eu tenho que dizer para você também que existem frações equivalentes. Então, olha só, o que são frações equivalentes, Alexandre? Ele diz para você aqui ao lado. Olha o que ele fala. São aquelas que representam a mesma parte do todo. Então, olha só, galera, bora pensar assim. Você tem aqui, tá, ao lado, a fração 3/5. Essa fração 3/5, eu posso gerar várias frações equivalentes. Vai depender de um fator, vai depender de uma constante. Tudo bem, gente? Como assim uma constante, Alexandre? Observa que, ó, para eu gerar uma fração, basta eu pensar em um número em que eu multiplique o numerador e o denominador por esse mesmo número. Tudo bem? Eu vou encontrar uma fração equivalente.
Por exemplo, gente, olha só. Se eu multiplicar o meu numerador 3 por 2, vamos lá. Multipliquei por 2. Significa dizer que eu tenho que multiplicar o meu denominador também por quem, gente? Por 2. Observa que eu vou 2 vezes 3, eu vou encontrar justamente quem, gente? 6. E, ó, 2 vezes 5, observa que eu vou encontrar justamente quem? O 10. Ó, o que ele diz aqui, ó? Que são aquelas que representam a mesma parte do todo. Então, se você fizer essa divisão, 3 sobre 5, 3 sobre 5, você vai encontrar o que, gente? Você vai encontrar 0,6 como resposta. E se você fizer a divisão de 6 por 10, também você vai encontrar quem? 0,6 como resposta. Tudo bem? Então, ó, eu posso dizer que essa fração equivalente aqui, ó, ela na verdade, ela é o número 3 vezes k. Assim como esse 10 aqui, ó, é o número 5 vezes k. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho que a fração 3 sobre 5, ela é igual à fração 3 vezes k, que é igual aqui, ó, a fração 3 vezes k sobre 5 vezes k. Por que, Alexandre? Porque se eu pegar aqui o k, vamos supor que o k seja 1, né? Eu vai ficar 3 vezes 1 dá 3, e aqui, ó, 5 vezes 1 dá 5, já era a mesma fração. Mas se eu pegar um k, por exemplo, igual a 4, 3 vezes 4 vai ser 12, e 5 vezes 4 vai ser 20. Essa fração aqui, ó, 12 sobre 20, gera o mesmo valor, que é justamente quem, gente? 0,6. Então, observa que toda fração equivalente, ela pode ser escrita como o numerador vezes um fator, certo? E o denominador sobre o denominador vezes um outro fator. Professor, então eu posso escrever isso aqui assim, ó. Eu quero achar uma fração equivalente. Uma das, por exemplo, se eu multiplicar isso aqui, vamos lá, por 25. Então, você vai encontrar 25. Se então aqui embaixo também eu tenho que multiplicar por 25, certo? Também você tem que multiplicar por 25. Então, você tem 4 vezes 25, vai ser quem, gente? Vai ser quem? Vai ser 100. Então, eu posso escrever qualquer fração, se eu tenho aqui, ó, 1/4, essa fração vai ser 1 vezes k, e é aqui, ó, 4 vezes k. Essa fração aqui é o que nós chamamos de fração equivalente. Tudo bem, gente? Vamos verificar como é que funciona isso através de um probleminha aqui para você. Ele diz assim, ó, determine a fração equivalente de 3 sétimos e que o denominador é 21. Ó, essa aqui é bem simples, galerinha. Ó, 3 sobre 7. Ele já está falando para você que, ó, o denominador dessa fração é 21. Ah, então é fácil, olha só, galera. 21, olha, gente, 21 é a mesma coisa que seja 7 vezes k. Tudo bem? Olha só, pega o denominador vezes k. Ah, então peraí. 7 vezes k é igual a 21. Ah, então joga dividindo para cá, olha, você tem 21 dividido por 7. Então significa dizer que esse cara foi multiplicado por 3. Professor, então aqui vai ser multiplicado por 3 também. 3 vezes 3, isso aqui vai ser 9. Ah, então a fração que eu estou querendo encontrar é essa aqui, ó. 9 sobre quem? 9 sobre 21. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Então, essa questão de fração equivalente é sempre pensar que você pega o numerador vezes k dividido pelo denominador vezes k. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, olha só. Vamos agora encontrar o valor de uma fração. Ele diz assim, ó, em um determinado residencial, possui uma caixa d'água cuja capacidade é de 1000 litros. Determine a quantidade de litros representada por cada fração abaixo. Rapaziada, quando você for determinar o valor de uma fração, você vai sempre multiplicar pelo valor que você quer. Por exemplo, eu quero saber quanto é que vale meio de 1000. Então, como é que eu vou fazer? Você multiplica por 1000. Então, tá aqui, ó, meio, vamos lá, Alexandre, de 1000. Então, você multiplica por 1000. Olha só, 1000 vezes 1 vai dar o que, gente? Vai dar 1000 dividido por 2. Você encontra isso aqui igual a quanto? A 500. Tudo bem, gente? Professor, eu quero saber quanto é que vale 1/4 agora de quanto? De 1000. 1/4 de 1000? Multiplica por 1000. Então, você tem, olha, 1/4 de 1000. Então, você tem aqui, ó, multiplicar por 1000. 1000 vezes 1 vai dar 1000.
1000 dividido por 4, você encontra justamente quanto? 250 litros. Professor, mas olha só o item C. Você tem 2/5 do total. Quanto é 2/5 do total? 2/5 do total é 2/5 de 1000. Então vamos lá, gente, olha só. Quanto é 1000 dividido por 5? Ah, Alexandre, dá 200. 200 vezes 2, então tudo isso vai ser igual a quanto? A 400. Então, quando você quer determinar quanto equivale a fração de determinado valor, o que você faz com isso? Você faz a multiplicação. Tudo bem, gente? Então, olha só. Quando eu quero determinar a fração de determinado valor, eu faço a multiplicação. Então, dê uma olhada aqui e vamos para o próximo problema. Olha o que ele coloca aqui para você. Ó. Vamos lá. Ele diz aqui para você o seguinte. José lança o seguinte desafio para Pedro. Encontre a fração equivalente 3/4, sabendo que a soma do numerador com o denominador é 42. Ei, rapaziada, presta atenção numa coisa. Toda vez que eu for falar de fração equivalente, eu quero uma fração equivalente a 3/4. Então vamos lá, olha só. Eu tenho uma fração aqui que é a fração 3/4. Se existe uma fração equivalente, eu vou pensar. É aqui, ó, é 3 vezes K e aqui vai ser 4 vezes K. Olha o que ele diz para você aqui, ó. Ele diz que a soma do numerador com o denominador é 42. Então, quem é o numerador da fração equivalente? É 3K. Olha só que legal. E o denominador é 4K, né, Alexandre? É. E ele disse que essa soma, Alexandre, está dando quanto? 42. Pronto, bem tranquilo isso aqui. Você tem, olha, 3K mais 4K, isso é igual a 7K. Tudo isso é igual a quem? A 42. Tudo bem, gente? Então, ó, observa que esse 7 que está multiplicando passa dividindo. Então, você tem que, olha só, você tem que 42 dividido por quanto? Por 7. 42 dividido por 7, Alexandre, é quanto? 6. Significa dizer que meu fator multiplicativo, ou seja, minha constante, ela vai ser quanto, gente? Vai ser 6. Ah, professor, então, peraí. O senhor disse que a fração equivalente é 3K sobre 4 vezes K. Então, 3 vezes 6 e aqui 4 vezes 6. Certo? 3 vezes 6, 18. Tudo bem? Ei, 4 vezes 6 dá quanto? 24. Está aqui a minha fração equivalente. Tudo bem, gente? Você não pode errar esse tipo de questão. Achar a fração equivalente é determinar por qual fator o numerador foi multiplicado e o denominador também foi multiplicado. Tudo bem? Tem um outro probleminha aqui para a gente trabalhar. Ele diz assim, ó, vamos lá. Um engenheiro de uma prefeitura pretende asfaltar determinada avenida de sua cidade. Observou-se que 1/5 tinha sido asfaltada e que faltava exatamente 44 quilômetros para que essa obra seja construída. Determine o comprimento dessa avenida. Ei, presta atenção. Eu já ensinei como se faz isso aí. Então, bora pensar, galera. Vamos pensar aqui. Olha só. Observou-se que 1/5 tinha sido asfaltado. Então, bora pensar. Tá bem aqui, ó, a minha avenida, tá? Tá aqui minha avenida. Então, isso aqui, ó, representa 1/5 da avenida. Tudo bem? Então, sobraram quantos quintos para cá? Ou seja, ela foi dividido em 5 pedaços. Então, sobraram aqui, ó, tá? 1 aqui, aí 2, 3, vou colocar mais um aqui, ó, 4. Então, tudo isso aqui é o que vale a 4/5. Tudo bem, gente? 4/5. Tá certo? Então, presta atenção numa coisinha aqui bem legal. Ó. Vamos prestar atenção. Ou seja, 4/5 do total tá dando quantos quilômetros, Alexandre? 44 quilômetros. Olha para cá. Eu não sei quanto é o total. Eu sei uma coisa. Que esse pedaço que equivale a 4/5 aqui, ele é equivalente a 44 quilômetros. Então, peraí. É justamente isso. Vou escrever aqui em cima, ó. 4/5 do total vai ser igual a 44. Ah, professor, ele quer saber aqui, ó, determine o comprimento dessa avenida. Tá aqui, ó, comprimento X. Então, você pega esse 5 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Olha só que legal, olha só. 44 vezes quem? 5. E esse 4 que está multiplicando, passa para cá o que, gente?
dividindo. Ah, peraí, Alexandre. Então você tem aqui o seguinte, olha lá o que você tem aqui. Você tem aqui em cima o quê? 44 dividido por 4 vai dar quanto, gente? Vai dar 11, olha só. 44 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 11. E 11 vezes 5 vai dar 55, o que, gente? Quilômetros. Tudo beleza, gente? Tudo tranquilo? Dessa forma, eu consigo encerrar problemas de fração e justamente o que, gente? Aprender a determinar quando você tem frações equivalentes e quando eu quero determinar o valor de uma fração. Tudo bem? Se você curtiu a nossa aula, não esqueça de dar um like, que a próxima aula é sobre propriedades de fração. Tudo bem? Tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima.